Características gerais do reino Plantae, como introdução, tá? Então essas características, elas vão ser levadas em conta a partir dessa aula quando for se tratar sobre as plantas. Então todas as plantas que fazem parte desse reino, tá? Elas têm essas características gerais. Então todas elas vão apresentar por obrigação essas principais características. Quais são as principais características que todas as plantas possuem? Primeira coisa, primeiro ponto, elas são pluricelulares, tá? Então você deve saber que um ser vivo pluricelular é aquele ser vivo na qual o seu corpo é formado por várias células, tá? Ou seja, milhares de células vão se unir para formar um ser vivo. Então uma planta, independentemente do seu porte físico, né, o seu tamanho, esteja ela pequena ou grande, ela vai ser pluricelular, tá? Ou seja, ela vai ter várias células aglomeradas que vão formar aquela planta ali. O segundo tópico, as plantas, né, como característica do reino Plantae, o reino das plantas, o segundo tópico é que elas são eucarióticas, tá? Então, todos os seres vivos que fazem parte do reino das plantas, eles são eucarióticos. Eu coloquei na imagem aqui do lado o que é um ser vivo eucariótico, tá? Como é que é uma célula eucariótica. Lembra que um ser vivo eucariótico é aquele ser vivo que é feito por células eucarióticas, tá bom? Então, o que é uma célula eucariótica? É aquela célula, novamente, é aquela célula que possui a carioteca. A carioteca, entre aspas, é como se fosse uma bolsa que vai guardar o DNA, que vai envolver o DNA, tá bom? Então é por causa disso que as células eucarióticas ela possuem o famoso núcleo celular, tá? Conforme a imagem aqui, nós temos o núcleo, que é essa bolinha preta na região central, tá bom? Que isso acontece quando a célula possui a carioteca. Então o núcleo, você consegue visualizar o núcleo somente quando a célula possui a carioteca, a membrana que vai envolver o DNA, tá? É como se fosse o DNA estivesse dentro de uma bolsa. E essa bolsa recebe o nome de carioteca, tá bom? E obviamente, essa bolsa carioteca fica dentro da célula. É por isso que você vê essa bolinha preta aí, conforme essa imagem, tá? Que é o famoso núcleo da célula, ou núcleo celular, tá bom? Então, todos os seres vivos que fazem parte do reino das plantas, ou reino vegetal, né, o famoso reino Plantae. Você escreve Plantae, mas ao ler você lê Plantae, porque é uma palavra em latim, tá bom? Então todos eles são eucarióticos, tá? Porque possuem células eucarióticas, células que possuem carioteca. E o terceiro ponto aqui, como características gerais, é que todos os seres vivos deste reino, eles são autótrofos, tá? Lembra-se que um ser vivo autótrofo é aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento, tá bom? Ou seja, a célula que fazem parte do corpo desse ser vivo, ela vai produzir seu próprio alimento. Então ela produz seu próprio alimento e obviamente ela vai consumir o próprio alimento produzido, tá bom? É diferente de nós, seres humanos e demais animais, que nós somos heterótrofos, ou seja, as nossas células, as células humanas e de demais animais, não conseguem produzir seu próprio alimento. É por isso que a gente, humano e demais animais, precisamos se alimentar de outros seres vivos, que podem ser vegetais ou até outros animais, tá bom? Então, nós, seres humanos, somos heterótrofos, porque as nossas células não produzem o próprio alimento, diferentemente das plantas. Todas as plantas, a célula que está dentro do corpo daquela planta ali, ela produz seu próprio alimento. É por isso que elas são conhecidas como autótrofas, tá? E mais tarde a gente vai saber qual é o alimento que a planta produz, qual é o alimento que cada célula vegetal produz, tá bom? O que acontece? Nesse slide aqui, nós temos uma continuidade das características gerais do reino Plantae e a gente vai focar agora nas células vegetais, tá bom?
o que é uma célula vegetal possui como característica geral, tá? Isso acontece para todas as plantas, tá bom? Tá aqui nessa imagem aqui, ó. As células vegetais possuem, número um, parede celular feita de celulose, tá? Então, essa é uma característica que todas as plantas possuem, tá? Cada célula de uma planta, cada uma célula de uma planta, ela possui uma parede celular, que essa parede de celular é feita de um material chamado celulose, tá? Uma substância chamada celulose. A celulose, turma, ela é a substância celulose, ela é um tipo de açúcar, tá bom? Nós temos na natureza milhares de tipos de açúcar, não só o açúcar que você consome todos os dias, mas tem outros tipos de açúcar existentes, tá? Então nós temos açúcares energéticos e açúcares estruturais. A celulose é um açúcar estrutural, então você não utiliza a celulose para, por exemplo, adocicar os alimentos, isso porque a celulose é um açúcar que vai dar só estrutura, então ele não é doce e não serve para alimentação. Então a celulose, ele é um açúcar mais rígido, tá? É como se fosse o esqueleto da célula. Então a celulose, ela é o material, né, a substância que vai formar a parede celular. Lembra-se sobre parede celular, como havia dito nas aulas anteriores, vamos imaginar que uma pessoa, tá, tivesse vestido uma armadura, aquelas armaduras da Idade Média. Só que acontece, essa armadura que na época medieval os cavaleiros usavam, ela era feita geralmente de aço. Então vamos pegar essa mesma ilustração e passar para a célula. Então o que vai acontecer? A pessoa em si é a célula, tá? E a armadura é a parede celular, ok? E essa armadura, que é a parede celular, ao invés de ser feita de aço, ela vai ser feita de celulose, tá bom? Então a célula é a pessoa, a parede celular é a armadura, só que essa armadura ela é feita de celulose. E celulose é um tipo de açúcar, é um açúcar estrutural, ou seja, vai dar uma estrutura para a célula, tá bom? Então, a celulose é um açúcar estrutural. Então a parede celular, ela vai dar uma estrutura para a célula dos vegetais, tá? Então conforme a imagem aqui, ó, nós temos a parte mais externa, repare nessa imagem aqui de uma única célula, tá? A parte mais externa dessa célula é a parede celular. Repare que nós temos um lombinho aqui, que toda essa parede de cor verde, tá? Que ela vai dar uma estrutura na célula de uma planta, tá bom? Segundo ponto desse slide. As células vegetais possuem, segundo ponto, vacúolos. O que são os vacúolos? Vacúolos é um tipo de organela, tá? Organela, turma, é como se fosse o órgão da célula, tá? Da mesma forma que você tem os seus órgãos, né? Pulmão, fígado, intestino grosso, intestino delgado, coração e etc. Cada célula que compõe os seres vivos também possui órgão dentro dela, tá bom? Só que a gente não fala órgão, fala organela para não confundir um com o outro, tá? Então a organela é como se fosse o órgão da célula. Então nós temos vários tipos de organelas, cada uma com uma função específica. Tem organela que vai fazer a respiração da célula, tem a organela que vai fabricar a substância, tem a organela que vai fazer a digestão dos alimentos, enfim, tem vários tipos de organelas. Esta organela, vacúolos, é uma organela que ela tem uma função de armazenar substâncias, né? Por exemplo, água, alguns minerais, alguns tipos de açúcar, enfim. O vacúolo, essa organela tem a função de armazenamento, é uma organela de armazenamento, tá? Ela vai armazenar substâncias. Repare na imagem aqui que nós temos dentro dessa célula o vacúolo. O vacúolo é essa estrutura de cor azul,
tem uma aparência de um grande balão, tá? Essa estrutura bem grande aí, de cor azul, tá? O nome, já tem um nome, a setinha indicando o vacúolo, tá? Só acompanhar a imagem, que esse vacúolo é toda essa estrutura de cor azul, parecido com um balão. Ou seja, o vacúolo vai ter a função de armazenar substâncias, tá? Terceiro ponto sobre as células vegetais é que todas elas possuem uma organela chamada cloroplastos. O cloroplasto é uma organela que tem a função, a única função, de fazer a fotossíntese. Fotossíntese é através desse processo chamado fotossíntese é que a planta produz o seu próprio alimento. Lembra-se que a planta não é um ser vivo autótrofo, porque ela é um ser vivo que produz seu próprio alimento. Esse alimento produzido pela planta acontece na organela chamado cloroplasto. Então, o cloroplasto é uma organela que vai, na verdade, fabricar o alimento da planta. E como é que o cloroplasto fabrica o alimento da planta? Através de um processo chamado fotossíntese, né? Ou processo fotossintético também, tá? Então a fotossíntese é um processo na qual o cloroplasto vai fabricar o próprio alimento da planta, tá? Mais adiante a gente vai ver como é que esse processo fotossintético, como é que a planta fabrica o próprio alimento lá dentro do cloroplasto, tá bom? Então o que acontece? Finalizando aqui nessa imagem dessa célula vegetal, repare nessa célula, pela essa imagem aqui, que o cloroplasto são essas estruturas de cor verde, tá? Nós temos o nome aí, cloroplasto, e tem uma seta indicando o que é o cloroplasto, tá? O cloroplasto é essa estrutura de cor verde, tá? Que nós temos dentro dessa célula. Eu vou riscar bem aqui neste momento, só para dar um foco mais em detalhe, tá? Nós temos aqui o cloroplasto, nós temos, só nessa célula nós temos 3 cloroplastos. Ó o terceiro cloroplasto aqui e ó o outro aqui do lado, tá bom? Então nós temos 3 cloroplastos nesta única célula, tá? Esta é uma característica celular dos vegetais, tá? Uma outra característica nesse slide que eu passei neste momento é que está dizendo da seguinte forma. Primeiro ponto, todas as plantas são autótrofas, pois realizam a fotossíntese, tá? Isso é um resumo que você deve saber e por obrigação, ao terminar essa aula, você deve saber que todas as plantas são autótrofas, pois elas realizam a fotossíntese, tá? Então ela é autótrofa porque produz seu próprio alimento e esse alimento é fabricado através da fotossíntese, que a fotossíntese é um processo físico-químico que a gente vai ver mais tarde, tá? Segundo ponto, a fotossíntese acontece nas folhas, dentro do cloroplasto, pois esta organela possui a clorofila. Então, vamos resumir aqui novamente. A fotossíntese acontece aonde? Nas folhas, somente nas folhas que vai acontecer a fotossíntese. Então, o processo fotossintético vai acontecer nas folhas. Na região foliar, aonde que vai acontecer a fotossíntese propriamente dito? Vai ser dentro do cloroplasto, que é um tipo de organela. Por que dentro do cloroplasto? Porque dentro do cloroplasto nós temos uma substância, né, um pigmento feito de proteína chamado clorofila. A clorofila é como se fosse uma tinta, na verdade, né, com pigmento, que tem a cor verde. É por isso que as folhas têm essa coloração esverdeada, por causa da clorofila, que a clorofila é um pigmento que fica dentro do cloroplasto, tá? Porque a clorofila é verde? É porque para ela poder captar a luz solar, tá? Sabemos que a luz solar ela é formada por 7 cores. E uma das cores da luz do sol, ela tem uma das cores da luz do sol, tem uma cor verde também. Então a clorofila tem essa cor verde para poder captar essa coloração. Tá? Essa é uma parte mais física que eu não vou entrar em detalhe aí, tá? Mas resumindo, a clorofila deve ser verde para poder captar os raios solares
que tem uma parte da coloração esverdeada também, tá bom? Então, por isso que as folhas são verdes devido à clorofila, que a clorofila é um pigmento que fica dentro do cloroplasto, tá? Isso que você deve saber. Então, veja o esquema na imagem a seguir, tá? Nós temos aqui esse esquema, não precisa ficar atento nesses nomes que estão aqui em cada região da célula, somente no esquema geral, tá bom? Vamos começar aqui, ó, observando a folha para vocês entenderem o processo fotossintético. Nós temos a folha, que dentro da folha existe milhares de células. Repare aqui nessa outra imagem aqui que eu estou riscando neste momento, nós temos várias células que vão compor esta única folha, tá bom? E em cada célula dessa que eu estou riscando aqui neste momento, ó, em cada bolinha dessa que representa uma célula, eu vou colocar aqui do lado bem aqui, ó. Eu trouxe uma única célula aqui para baixo, tá? Então, em cada célula nós temos o quê? Os cloroplastos, tá? Cloroplastos são essas bolinhas de cor verde que eu estou riscando neste momento aqui, tá bom? O cloroplasto é a organela que fica dentro da célula. Então, só nessa célula aqui nós temos vários cloroplastos, tá? E eu vou pegar um único cloroplasto e colocar aqui embaixo, ó, da qual estou riscando neste momento, tá? Tá aqui, ó, cloroplasto em corte, ou seja, cloroplasto visto dentro dele, tá? E dentro desse cloroplasto é que a gente encontra o pigmento chamado clorofila, tá? Então a fotossíntese vai acontecer aonde? Dentro do cloroplasto. Por que isso acontece? Por causa que dentro do cloroplasto nós temos a clorofila. Então aqui é apenas um esquema geral da fotossíntese. Vocês devem entender que a fotossíntese só acontece nas folhas, tá bom? É por isso que a folha tem essa cor verde. Aqui nós temos agora as etapas da fotossíntese, tá? Ou também conhecido como processo fotossintético, tá? Aqui vamos prestar bem atenção nesta imagem, como é que funciona as etapas da fotossíntese, tá? No final de tudo, a planta precisa produzir o quê? O seu próprio alimento. E esse alimento é fabricado através da fotossíntese. Então vamos ver como são as etapas desse processo fotossintético. Vamos reparar aqui nessa imagem aqui, observe nas raízes desta árvore, tá? Tudo acontece lá na raiz. Ou seja, a primeiramente que a planta vai fazer, ela vai adquirir água, tá? E como é que a planta adquire água? Através das raízes. Então, foque primeiramente nas raízes e repare que nós temos um retângulo, tá? De cor branca, que dentro desse retângulo tem aqui, ó, água, que no caso, a ilustração, a química da água é o famoso H2O, tá? Então, a água vai o quê? Entrar dentro das raízes. Então, repare que nós temos uma seta, tá? Vou riscar neste momento bem aqui, ó, que essa seta está indicando que a água vai estar o quê? Entrando dentro das raízes. Então, a raiz, ela vai adquirir essa água e esta raiz vai enviar o quê? Vai mandar esta água lá para as folhas, tá? Por que isso? Primeira coisa, a árvore, no caso, nessa imagem aqui é uma árvore, esta árvore está adquirindo a água pelas raízes e a raiz vai estar mandando a água lá para as folhas. Lá nas folhas, a água vai entrar dentro do cloroplasto, tá? Então, lá nas folhas, a molécula de água vai entrar em cada célula da folha e em cada célula da folha a água vai estar entrando aonde? Nas organelas chamados cloroplasto. Então a água ela vai entrar dentro do cloroplasto. Lá no cloroplasto, o que vai acontecer? A árvore, né, a planta de forma geral, ela já adquiriu água pelas raízes, agora a planta ela vai adquirir o quê? O gás chamado gás carbônico. Conforme essa imagem bem aqui, ó, nesse retângulo aqui, ó, o gás carbônico. Então, a planta já adquiriu a água pelas raízes e ela vai adquirir o gás carbônico através das folhas. Então, o gás carbônico vai entrar dentro das folhas. A água entrou dentro das raízes e o gás carbônico vai entrar onde? Dentro das folhas. Então, a folha que vai adquirir, ou seja, a folha que vai ter um outro papel de adquirir o gás carbônico, tá? O famoso CO2. Então a folha adquiriu gás carbônico e o gás carbônico entrou dentro das folhas.
Ao entrar dentro das folhas, o gás carbônico vai entrar em cada uma célula foliar e em cada uma célula o gás carbônico vai entrar dentro das organelas chamado cloroplasto. Então, lá dentro do cloroplasto, o gás carbônico também entrou, tá? Então, neste momento aqui, dentro do cloroplasto, nós já temos a água e agora o gás carbônico, tá? O CO2. O que vai acontecer? Agora vai entrar vai entrar agora o papel da clorofila. O que a clorofila vai fazer neste momento? A clorofila já adquiriu, né? Ou seja, o cloroplasto já adquiriu a água e o gás carbônico. Agora a clorofila vai fazer o quê? Qual é o papel da clorofila neste momento? Adquirir a luz do sol, tá? Então a clorofila vai adquirir a luz do sol e o que a clorofila vai fazer neste momento? Ela vai unir a água mais o gás carbônico. Vai fazer uma união da água mais o gás carbônico. Só que essa união só acontece com a luz do sol. Então é por isso que a planta ela precisa da luz solar para que ela possa unir o gás carbônico com uma molécula de água. E esta união vai acontecer graças à clorofila, porque é a clorofila que vai captar a luz do sol, tá bom? Então, o que acontece neste momento? A clorofila vai unir a molécula de água mais a molécula de CO2, a molécula de gás carbônico. E esta união acontece através da luz do sol e no final deste processo, ou seja, no final dessa união da água mais o gás carbônico, qual é o resultado disso? O resultado disto é que a planta vai produzir uma molécula de gás oxigênio e uma molécula de glicose, tá? Glicose, turma, é um tipo de açúcar. Lembra que nós temos vários tipos de açúcar. A glicose é um tipo de açúcar, tá? Então, o que aconteceu neste momento? Lá dentro do cloroplasto, o cloroplasto adquiriu a água, adquiriu o gás carbônico, né? O gás carbônico veio do ar, tá? Do meio externo, do ar, na qual a gente respira também, tá bom? Então o gás carbônico ele veio através do ar, esse gás carbônico ele foi adquirido através das folhas e a água foi adquirida através das raízes. Lá, aí, tanto a água como o gás carbônico vão entrar dentro do cloroplasto. Lá dentro do cloroplasto, a clorofila vai unir o gás carbônico com a molécula de água através da luz do sol. E o resultado deste processo, o resultado dessa união da água mais o gás carbônico é o quê? Uma molécula de oxigênio e uma molécula de glicose, ou seja, uma molécula de açúcar. Aí, depois que a planta produziu o açúcar e o oxigênio, o que a planta faz? Ela manda para fora da folha o gás oxigênio, tá? Ela manda para o ar novamente, para o meio externo, o gás oxigênio, porque a planta não precisa do gás oxigênio, tá? Ela manda para o meio externo o gás oxigênio e a planta fica para ela a molécula de açúcar, tá? A molécula de glicose. Então, essa glicose, esse açúcar, a planta ela fica dentro dela para que ela possa consumir mais tarde, para que ela possa se alimentar desse próprio açúcar na qual ela produziu, tá? Então, ela produziu o açúcar através da fotossíntese, tá bom? Desta forma, nesse slide que eu passei neste momento aqui, ó, desta forma, o resumo da etapa da fotossíntese em forma de esquema é: repare o seguinte, aqui nós temos um resumo da fotossíntese, o resumo da etapa fotossintética, em forma de esquema, tá? Aqui o que vocês devem entender, ó? Primeira coisa, nós temos uma molécula de água, tá? Mais uma molécula de CO2, que é o gás carbônico, tá? Mais a luz do sol. Então, a clorofila que fica dentro do cloroplasto vai somar água mais gás carbônico mais mais a luz do sol, tá? Então o resultado dessa soma vai ser o quê? Ó a setinha aqui, ó, que é o resultado, tá? O resultado é o quê? Uma molécula de açúcar e uma molécula de oxigênio, tá? Professor, e a molécula de CO2? Não, a molécula de CO2, ela serviu para fabricar o açúcar,
tá? Da mesma forma que a molécula de água serviu para fabricar o açúcar e o gás oxigênio. Nada foi perdido aí, tá bom? Na verdade, tudo foi transformado, tá? A água se transforma, no final, a água mais o gás carbônico se transformaram em quê? Em açúcar e gás oxigênio. Nada foi perdido, tudo foi se transformado. Na verdade, todos eles foram modificados. A água e o gás carbônico se modificaram e viraram o quê? Açúcar e gás oxigênio, tá bom? E o que acontece? Em relação às plantas, a nós, animais e inclusive nós seres humanos, tá? Qual a relação disso? Preste atenção. Você, tá? Você respira o quê? Você, na sua respiração, né, a todos os momentos, você está ingerindo gás oxigênio, você precisa do oxigênio para sobreviver. Quando você inspira, né, quando você vai encher os seus pulmões, você está enchendo os seus pulmões de gás oxigênio. Quando você expira, né, quando você solta o ar para fora, você está soltando o quê? O gás carbônico. Olha só, aí o que acontece? A planta faz o contrário, ela inspira o gás carbônico, né? É como se ela, entre aspas, estivesse respirando, tá bom? Então a planta ela vai inspirar, ela vai ingerir o gás carbônico e ela vai soltar o gás oxigênio. Então é um processo de uma via de mão dupla. Você está enviando gás carbônico para a planta, da mesma forma que a planta está enviando o gás oxigênio para você. Então é por isso que, na verdade, um depende do outro. Tanto a planta depende de nós, animais e inclusive nós seres humanos, da mesma forma que nós precisamos das plantas para sobreviver em questão de respiração, tá bom? Então essa aqui é a etapa da fotossíntese. Resumindo, água mais gás carbônico mais a luz solar são os ingredientes para fabricar o quê? Açúcar, que é a glicose, e uma molécula de oxigênio, tá bom? Outras características gerais das plantas. Primeiro ponto, nós temos plantas conhecidas como plantas vasculares, número 1, e também nós temos plantas conhecidas como plantas avasculares. O que são plantas vasculares? São aquelas plantas que possuem os vasos condutores de seiva, tá? É como se fosse, entre aspas, as veias e artérias da planta, tá bom? Então, a planta que possui vaso condutor, ela recebe o nome de planta vascular. Repare nessa imagem aqui, ó, que nós temos uma planta vascular, tá? Se reparar dentro do caule dessa planta, até as raízes, tá? Vou pegar aqui, ó, vou riscar neste momento bem aqui, ó, um corte transversal do caule. Repare que dentro do caule nós temos vários furos, tá? Essas bolinhas de cor vermelha são os furos que ficam dentro do caule. Então, cada furo desse é um vaso condutor, tá? É como se fosse, entre aspas, as veias e artérias. Então, a planta que possui vaso condutor, ela recebe o nome de plantas vasculares, tá? Qual é a função desse vaso condutor? Ela tem a função de transportar líquidos, por exemplo, água, açúcar. Então, a água que a planta adquire pelas raízes, ela é enviada para as folhas através dos vasos condutores, tá? Da mesma forma que o açúcar que é fabricado nas folhas, lá dentro do cloroplasto, ela é enviada para toda a planta através dos vasos condutores. Então, a planta que não possui vaso condutor recebe o nome de avascular. O nome a no grego antigo significa não, vascular, né, que é o vaso condutor. Então, ou seja, avascular não possui vaso condutor, porque o a no grego antigo significa não, tá? Só você lembrar disso. Aí eu havia dito, né, que as plantas podem ser vasculares e avasculares, mas tanto planta vascular como planta avascular, ela vai transportar substâncias líquidas, que pode ser água ou pode ser também açúcar, tá? Que acontece?
Essas substâncias líquidas são conhecidas como seiva, tá? Que a gente pode ter dois tipos. No primeiro ponto bem aqui, ó, seiva bruta. O que é a seiva bruta? Seiva bruta é uma substância líquida que ela é feita de água mais sais minerais, tá? Então, como é que a planta adquire a seiva bruta? Lembra do esquema da água entrando dentro das raízes, na qual a raiz vai enviar água lá para as folhas? Pois então, a água que a planta adquiriu pelas raízes, esta água está vindo junto, tá vindo misturada com alguns minerais que estão no solo, tá bom? Como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, etc, tá? Magnésio também. Então, esses minerais estão misturados com essa água na qual a planta adquiriu através das raízes. Então, esta água mais esses minerais, potássio, magnésio, etc., é conhecido como seiva bruta, tá? Repare na imagem aqui, ó, dessa árvore, desculpa, repare na imagem aqui dessa árvore que a seiva bruta, ela é representada, tá? Nesse esquema por essa seta de cor vermelha, ou seja, a seiva bruta sempre vai subir, ou seja, a seiva bruta, ela vem das raízes até a folha. Lembra que a raiz vai enviar água lá para a folha para fazer a fotossíntese? Então a seiva bruta, ela só tem uma única direção, das raízes até as folhas. Quando sai um líquido da folha até em direção às raízes, aí não é mais seiva bruta, e sim seiva elaborada, tá? Ou seja, a seiva elaborada é uma substância líquida que é formada por água mais glicose, ou seja, açúcar. Então, água mais açúcar é a seiva elaborada. Então, vamos recapitular aqui, ó. A seiva bruta é água mais minerais. A seiva bruta, a planta vai enviar lá para as folhas, tá? Porque a seiva bruta vai entrar onde? Dentro do cloroplasto. Porque a seiva bruta tem o que? Água. Lembra que aqui a fotossíntese precisa de água para iniciar o processo fotossintético, tá bom? Então a seiva bruta vai entrar dentro do cloroplasto. Depois da fotossíntese, o que sai? Vai sair a seiva elaborada. Então, o que entra dentro do cloroplasto é a seiva bruta. O que sai do cloroplasto é a seiva elaborada. Por que o que sai do cloroplasto é a seiva elaborada? Porque o que vai sair do cloroplasto é o resultado do processo fotossintético. Então, o que vai sair do cloroplasto é a seiva elaborada, ou seja, água mais açúcar, tá bom? O professor sabia dito que a água no final vai virar açúcar. Só que a planta ela adquire muito mais água do que o necessário, tá bom? Então não tem como a planta transformar toda a água que ela adquiriu pelas raízes em açúcar pelo processo fotossintético, porque a planta adquire muito mais água do que o necessário. Só uma parte dessa água que a planta adquiriu é que vai se transformar em açúcar e gás oxigênio, que é o resultado do processo fotossintético, tá? Então repare nessa imagem aqui, ó, que a seiva elaborada tem uma seta para baixo, ou seja, sempre o que vai descer das folhas em direção à raiz é a seiva elaborada, tá? Que é o resultado da fotossíntese, tá bom? Aqui a gente chega agora na classificação do reino Plantae, né? As plantas, turma, estão divididas em dois grupos. Os grupos das criptógamas e o grupo das fanerógamas, tá? O grupo das criptógamas são as plantas que não produzem flores, tá? E se a planta não produz flor, obviamente ela não vai produzir o quê? Sementes e muito menos frutos, tá? Porque a fruta ela vem depois da flor. Então, se a planta não produz flor, ela não vai produzir semente, tá? Então, as plantas que não produzem flores e nem sementes são conhecidas como criptógamas, tá? Tá aqui conforme a imagem. Criptógamas são plantas que não têm sementes, tá? E quais são as plantas criptógamas? São as plantas conhecidas como briófitas e pteridófitas.
Briófitas são as plantas que, além de não possuir flores e nem sementes, elas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, tá? Pteridófitas são plantas que, além de possuir flores e nem sementes, as pteridófitas já vai ter o quê? Vasos condutores de seiva. No caso, as pteridófitas são vasculares, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer as criptógamas no foco principal das briófitas e pteridófitas. Então, esta é o assunto da aula de hoje, briófitas e pteridófitas. Além das características gerais que havia dito, né, que é um assunto também da aula de hoje, o segundo assunto da aula de hoje são o quê? As plantas criptógamas, briófitas e pteridófitas. Nas próximas aulas, a gente vai ver o que? As plantas fanerógamas, que são as plantas que produzem flores e sementes, tá? Que nós temos as gimnospermas, que são as plantas que produzem semente, produz flor e semente, porém não produz frutos, tá? E as angiospermas, que são as plantas que produzem flores, sementes e frutos, tá? Isso aí a gente vai ver as fanerógamas, gimnospermas e angiospermas nas próximas aulas, tá? Então, na aula de hoje, criptógamas, briófitas e pteridófitas. Começando com as briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte, tá? Ela chega assim poucos centímetros, mas é bem pequena mesmo, tá? De 1 a 2 centímetros por aí. E as briófitas são plantas avasculares, não possuem vasos condutores de seiva. As briófitas são plantas que elas não vão ter raízes, caules e nem folhas, tá? Então, quando você observar uma briófita, né, em detalhes, o que você está vendo? Que algo que parece raiz não é uma raiz. A gente dá o nome de rizóide, tá? O que parece na briófita, algo que é parecido com caule, a gente não fala caule, e sim cauloide. E aqui que aquele que parece uma folha não é folha, e sim filóide, tá bom? Então, as briófitas não possuem raízes, caules nem folhas, e sim rizóide, cauloide e filóide. As briófitas vivem em ambientes úmidos, tá bom? Em ambientes, além de ser úmido, tem que ter um pouco de água também, porque as briófitas precisam de um ambiente úmido a fim de se reproduzir, que ela precisa de água para a reprodução, tá bom? E por último, o último ponto, qual é o representante das briófitas? É o famoso musgos. Os musgos são aqueles, não sei se alguém já observou, quando a parede de uma casa, né, recebe muita água, por exemplo, aquelas calhas, né, que na qual quando vem uma chuva, aquela calha, ela emite aquela quantidade de água em um cano na parede, que depois no final aparecem vários, parecendo um lodo que fica naquela parede ali. Aquilo que vocês estão vendo na parede de cor esverdeada é o famoso musgo, ou seja, são as briófitas. E aqui está a imagem de uma briófita. Repara que essa pessoa está segurando com suas próprias mãos um pedaço de uma briófita, tá? Então, a briófita é algo bem pequeno, só que ela é em grande quantidade, então por isso que fica parecendo um tapete verde, tá? Que ela fica geralmente na parede ou em solo úmido. Repara que ela não tem um grande porte, ela é bem pequena, porém tem bastante quantidade delas, tá bom? Aí como é que é o transporte de seiva das briófitas? Já que as briófitas, né, não possuem vasos condutores de seiva, então como é que essa briófita vai transportar a sua seiva, tanto a seiva bruta como a seiva elaborada, tá? Ela vai transportar através de um processo chamado difusão ou osmose, tá? Eu vou resumir o processo de divisão e osmose através dessa imagem aqui, ó. Repare o seguinte, nós temos no lado esquerdo, né, vou até riscar aqui, ó. Repare nesse primeiro canto aqui, ó, que estou riscando neste momento, tá? Nós temos um esquema de uma briófita, uma única briófita, tá? Então a água, ela vai ser adquirida pelo rizóide, tá? O rizóide é o que parece com uma raiz, então a água vai adquirir a briófita, né, vai adquirir a água através do rizóide. E no segundo ponto aqui, ó,
que vai acontecer? Esta água vai preencher a primeira célula, tá? Repare que cada quadradinho desse, ó, é uma única célula, tá bom? Cada quadradinho desse é uma única célula. Então a água vai encher primeiramente a primeira célula. Depois que essa primeira célula bem aqui, ó, ela está bem cheia de água, aí sim que a água vai preencher agora o que? A segunda célula, conforme este esquema bem aqui que eu estou riscando neste momento, tá? Então, primeiramente, a primeira célula lá embaixo vai encher de água. Depois que ela encher de água, ela vai encher a segunda célula. Depois que a segunda célula está bem cheia de água, que vai encher a terceira célula e assim vai. É como se fosse, né, você pegasse um copo de água bem longo, tá bom? E fosse preenchendo de água. A partir do momento que você for jogando água, é que a água vai subindo, né, de nível. Então, da mesma forma que acontece na briófita. A primeira célula recebe a água, aí depois que ela está bem cheia de água, é que ela manda para a segunda célula. Ou seja, a água vai subindo de nível em nível. Só que esse processo demora muito, tá? Então é por isso que as plantas, as briófitas, são de pequeno porte, porque imagine, nós temos essa última célula bem aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, tá? Vamos imaginar essa última célula. Até essa última célula receber água, vai demorar muito tempo, tá bom? Então, se ela fosse de grande porte, as últimas células, as células que ficam lá no topo da briófita, ia morrer, né, devido que não ia receber a água suficiente, tá bom? É por isso que ela deve ser de pequeno porte, porque é um processo lento, esse processo de difusão, encher cada compartimento de uma célula de água, tá bom? Aqui, ó, a importância das briófitas, as tufeiras. Tufeira acontece em países de clima frio, além de ser úmido, frio também, tá bom? Então esse tapete verde que vocês estão vendo aí, ó, são musgos, né? Ou seja, são briófitas, tá? E uma outra importância dessas tufeiras é que nesses países onde tem tufeira, é só raspar, tirar esse musgo, tá? Essa briófita e deixar secando no sol, que depois de alguns dias pega esse musgo e mistura junto com um carvão vegetal que vai dar muito mais calor na fogueira, na verdade, tá bom? Porque a briófita, ela emite muito mais calor quando ela está seca, tá? Então ela tem essa importância econômica também, tá bom? Então nós temos uma tufeira, que as tufeiras são esses musgos em forma de tapete que vai preencher todo o solo de um país de clima frio e úmido. E chegamos agora com as pteridófitas. As pteridófitas, né, têm como característica geral, possuem raiz, caule e folhas diferenciados, tá? Então nas pteridófitas a gente vai ter o quê? Já de diferença aí, raiz, caule e folha. As pteridófitas, ela vai ter uma característica principal também, é que as pteridófitas são as primeiras plantas aqui na Terra a serem plantas vasculares. Então é devido a isso que, devido as pteridófitas possuírem vasos condutores de seiva, é que as pteridófitas vão possuir grande porte, tá? Lembra que briófita é de pequeno porte porque a briófita não possui vaso condutor. Já a pteridófita vai ter vaso condutor, então por causa disso as pteridófitas podem ser de grande tamanho também, tá bom? Então, terceiro ponto aqui, ó, as pteridófitas possuem esporos, tá? Pteridófitas não possuem semente. O que elas possuem são esporos. Esporos são os grãozinhos, tá? Que tem bem minúsculos, que são fabricados numa região debaixo da folha da pteridófita. Essa região é chamada de soro, tá bom? Então, o esporo é como se fosse, entre aspas, a semente da pteridófita, mas não é semente aí, é por isso que fala esporos, tá bom? Quais são os representantes das pteridófitas? As avencas, tá? Conforme essa imagem bem aqui, ó, que é uma avenca, e a famosa samambaia, tá? Então, a samambaia, ela é uma pteridófita, tá? Então, como havia dito, a pteridófita, né, a samambaia, por exemplo, não produz semente, e sim esporos. Então, estes esporos são fabricados onde? Em uma região chamada soro. Não sei se alguém já observou, se não, quando vocês verem uma samambaia, olhe debaixo da folha da samambaia. Ao observar a folha da samambaia, a gente vai ver vários pontinhos marrom,
tá bom? Esses pontinhos, cada pontinho marrom que você observar debaixo da folha de samambaia, cada pontinho desse é o famoso soro, tá? O soro são esses pontinhos marrom. Então, cada soro vai fabricar o quê? Os esporos, tá? Que é algo parecido com semente. Então, o que acontece? Outra característica da Pteridófita, apresenta um caule do tipo rizoma, tá? Caule do tipo rizoma, vou colocar bem aqui, ó. O caule do tipo rizoma, nessa imagem aqui, ó, é esse tipo de caule que ele fica na horizontal, tá? Geralmente a gente conhece caule como algo vertical, né? Por exemplo, uma árvore que nós temos o caule, que esse caule fica no formato, entre aspas, em pé, tá bom? Formato vertical. O caule do tipo rizoma, ela fica deitado, é um caule que fica deitado, tá? O caule na horizontal, por isso que fala rizoma. E outra coisa, as pteridófitas possuem raízes fasciculadas, tá? Ou seja, raízes sem um eixo principal. Por exemplo, nós temos dois tipos de raiz. Nós temos essa raiz com um eixo principal, tá? Que eu estou riscando neste momento aqui, tá bom? E as fasciculadas, que não possuem esse eixo principal, ou seja, ela fica parecendo uma formosa, entre aspas, cabeleira, como se fosse aqueles pés de milho, né? Não sei se alguém já observou ao tirar o pé de milho, observar a raiz dele, a raiz parecendo o quê? Uma famosa cabeleira, tá bom? Ou seja, são raízes fasciculadas, tá? Que não possuem um eixo principal. Então, bem aqui nós temos aqui as raízes fasciculadas, tá? Que é essa famosa, entre aspas, cabeleira que fica debaixo do caule, né? Debaixo do rizoma, na verdade, tá bom? Conhecida também como raízes adventícias também, tá? Importância das pteridófitas. A importância das pteridófitas, né? Hoje nós temos a samambaia, porém, há milhares de anos atrás, precisamente há 300 milhões de anos atrás, no período carbonífero, né, durante a época, até antes da época jurássica dos dinossauros, a samambaia, tá, existia aqui na Terra samambaias gigantes, né, imensas mesmo. Por quê? A pteridófita foi as primeiras plantas a possuir vasos condutores, tá? E naquela época, aqui na Terra, o clima era bem mais úmido e quente, tá? Então, por causa disso, favoreceu as samambaias. É por isso que as samambaias, ao ter esse clima quente e úmido, como mais do que o normal, do que hoje em dia, as samambaias adquiriram grande porte, ou seja, imensas árvores, tá? Então nessa imagem aqui nós temos uma floresta, que essas árvores que vocês estão vendo aí é apenas samambaia. Tudo que vocês estão vendo aqui nessa imagem são samambaias de grande porte, tá? E o que aconteceu? Com o passar do tempo, cada samambaia dessa morrendo, né, e se depositando no chão, com o passar do tempo, cada samambaia dessa deu origem ao carvão mineral. Tá? Então, o carvão mineral que hoje tem jazidas, né, de minérios, elas são provenientes a essas samambaias gigantes que existiram tempos atrás, tá? No período carbonífero, durante a era carbonífera, tá bom? E finalizando,